Bom, meu nome é Gustavo Botega Falcão. Ah, Meu trabalho ele seria sobre o Paciente Sort e o Smooth Sort. Começando pelo Paciente Sort, como é que ele foi proposto? Ele foi proposto por John Bentley e M. Douglas McRoy em 1993. Ele é basicamente uma variação do Insertion Sort para otimizar desempenho onde a sequência ela possui subsequências, digamos assim. Daí, ele é basicamente um jogo chamado de paciência, um algoritmo chamado de paciência. Ele refere-se diretamente ao jogo que a gente sempre conhece, é o jogo Paciência, Solitário em inglês, né? Uh, e o objetivo é ordenar as cartas em ordem crescente. O jogador ele precisa ter a paciência para identificar as subsequências e ordenar elas para a posição correta. E ele também utiliza uma estrutura de dados que são chamadas de pilhas de paciência, onde no começo todas as cartas elas são basicamente colocadas numa pilha vazia, e em seguida elas são percorridas e colocadas nas pilhas onde formarão uma subsequência ordenada, digamos assim. E se uma carta não se encaixar numa pilha que já existe, é criada outra pilha para ela. E após isso, todas são ordenadas e colocadas nas pilhas e depois elas são combinadas, digamos todas as pilhas, são combinadas em uma só para obter a sequência original, a sequência final, digamos assim. Uhum. A aplicação. A aplicação é basicamente onde eu já mencionei. O Paciente Sort ele possui, digamos, um desempenho eficiente e na sequência ela já contém subsequências que já estão meio ordenadas. Digamos assim, o seu desempenho também ele pode ser prejudicado com muitas subsequências pequenas ou desordenadas, né? Ou ele é bom quando elas já estão parcialmente ordenadas. Quanto à aplicação no mundo real, digamos assim, ele não é amplamente utilizado em linguagem de programação, sistemas, SGBDs aí populares, porque existem muitos outros algoritmos que são mais eficientes que eles, que têm em termos como tempo de execução, por exemplo. Um exemplo disso é o Merge e o Quicksort. Entretanto, ele pode ser aplicado em diversas situações, como eu disse, quando se lida com, digamos, uma sequência pré-ordenada de dados. O melhor exemplo para isso é o jogo de cartas, né? Que é necessário ordenar as mãos dos jogadores. E ele é utilizado nesse joguinho da paciência. E também é importante ressaltar que a escolha do algoritmo depende do contexto, né? Então, digamos que ele é muito bom, só que para a área dele. Ele foi feito para isso, ele é bom nisso, né? Não funciona para diversos casos, mas para casos específicos, digamos assim. Aqui é o funcionamento dele. Ele tem aqui as cartas, né? Pede para o usuário digitar as cartas e ele vê as subsequências que ela tem. Ele já gera ali as subsequências. Ó, por exemplo aqui, ó, o 1, 3, 3, ó, 1, 3, 3 e 4 que já tá 4, 5 e 6 ele gera. Ele vai gerando subsequências e no final ele junta todas essas numa sequência só, né? A implementação, como eu disse, onde que ele é implementado? No jogo Paciência, o Solitário, né? Aqui o teste de mesa, o meu código, né? Que eu já vou mostrar mais detalhadamente. Aqui a gente tem a função para ordenar cartas, que ela lista e armazena as pilhas das cartas ordenadas. Depois disso, ela percorre as pilhas existentes para encontrar uma posição correta para a carta. Desculpa que eu tô gripado. E se não encaixar em nenhuma pilha, ela cria uma nova pilha para essa carta, né? E por último, ele combina as pilhas para obter a sequência final ordenada. É basicamente isso. E ali embaixo, ó, ele encontra a pilha com a menor carta, remove a menor carta da pilha e adiciona a sequência ordenada. Ali quando tem o código também para remover as pilhas vazias. E por final ali, no final do código, é onde eu solicito pro código, pro usuário, né, inserir a sequência de cartas, digamos assim. Daí ela separa as cartas em uma lista, né, e manda pra função ordenar cartas. E no final ele exibe a sequência já ordenada. Passando pro meu segundo tema ali, é o Smooth Sort, que ele foi criado por Edsger Dijkstra em 1981.
E ele foi feito para ser um algoritmo eficiente e simples, garantindo uma classificação estável, além de ter uma característica que ele suaviza a lista enquanto a ordena, por isso o smooth, né, suave. Diferente dos outros algoritmos ali, como Quick Merge, ele não compara os elementos diretamente. Para isso ele utiliza uma outra estrutura dele ali, que é o heap, né, que é basicamente uma árvore binária, e cada nó dessa árvore possui um valor igual, maior ou igual aos valores dos seus nós filhos, né. O maior fica em cima, que é o pai, e os menores são sempre filhos. E esse heap permite que ele organize os elementos de forma eficiente, sem a necessidade de comparações entre eles, comparações diretas, né? E durante a construção dele, os elementos são inseridos na estrutura em qualquer ordem. No entanto, a propriedade do heap garante que o maior elemento ele seja sempre o topo da árvore, né? Que é o nó raiz. E essa propriedade é conhecida como heap property. Daí, para construir o heap, esse algoritmo ele usa um procedimento chamado downheap, que é a descida, né? Que esse procedimento compara o valor de um nó com o valor de seus filhos, né? O nó, a raiz com seus filhos. E se necessário, ele troca nos elementos de posição, deixando sempre o maior em cima. E a descida ocorre recursivamente em direção às folhas, né? E que toda a estrutura esteja corretamente ordenada. Isso o heap garante. Para aplicação, ele é utilizado em variadas situações, né? Ele é útil quando a lista já está um pouco organizada ou quando é muito importante manter a ordem dos elementos estável, digamos assim. Ele é utilizado em banco de dados, quando a gente quer recuperar dados em uma ordem específica, garantindo que os registros sejam estáveis, né? Utilizado em processamento de dados científicos, que pode ser para organizar grandes conjuntos de informações antes de realizar outras informações, digamos como busca ou cálculos. Algoritmos de busca. Pode ser usado numa etapa inicial, né, para pré-organizar a lista. Isso melhora o desempenho das buscas posteriores, né. E também é utilizado nas aplicações que exigem estabilidades. Ele é bastante estável, né. Ele é útil quando é importante manter a ordem relativa dos elementos com chaves iguais, por exemplo. Não, tipo, se a chave for igual, ele não muda os elementos. Ele é estável, né. Em sistema de classificação onde a ordem original é relevante. Em resumo, ele pode ser aplicado em diversas áreas onde precisa ordenar os elementos, onde seria necessário uma estabilidade, né, dos elementos. Funcionamento, né? Aqui mostra a árvore, né, que ele está criando os nós. Ali mostra a primeira árvore, após ser inseridos os dados, né, primeiro conjunto de dados. E aqui ele mostra a última árvore, depois de quase ordenar todos, como é que ficou. Daí ele faz mais uma operação e já dá a lista final com os dados ordenados. Aqui está o código, né? Aqui está o downheap, como eu falei, que é o descer. Que quando o nó dá, que ele faz a comparação, né? Enquanto o nó da raiz tiver pelo menos um filho, ele calcula o índice desse filho, do filho esquerdo, compara o valor do nó com o último valor do filho esquerdo. Após isso ele compara o valor também com o valor do filho direito, e se existir, ele troca o filho, né? E adiciona mais um. Se não houver a troca, a propriedade heap ela é mantida, não é mudado nada. E caso contrário, ele realiza a troca de valores entre o nó raiz e o nó trocado, né? Ali que eu mostrei para imprimir a árvore, cada vez que ele fizer uma operação, ali está o códigozinho aqui. Aqui primeiramente está a função smooth, né? Smooth sort, que ela obtém o tamanho da lista e cria o heap a partir disso, preenchido com zeros, né? Seria um heap auxiliar. Daí, enquanto p for menor que o tamanho da lista, né, a condição ela vai verificar na fase de descida. E aqui vai realizar a descida do heap. Aqui está o resto do código, né? Aqui é uma condição para verificar se é uma etapa especial. Aqui realiza a descida, em um sub-heap específico realiza outra descida aqui. Que é a etapa de descida padrão,
que é usada na maioria das vezes, né? Realiza descido do riff, vê a condição especial ser igual a 2, né? Caso seja, ele troca o primeiro elemento com o último e troca a posição do riff auxiliar. Aqui nesse while, na linha 54, seria a etapa final de descida, no qual ele realiza a descida do RIP e a etapa de descida padrão, né? Que realiza a descida do RIP, verifica novamente, e é basicamente o que eu mostrei antes ali. Aqui é a etapa final, que ele ordena tudo, né? Ordena depois de fazer as árvores, né? Ele move o maior elemento para o final da lista e atualiza a posição do RIP auxiliar e realiza a descida do RIP parcial. É basicamente isso. Aqui o finalzinho ali, onde o usuário insere os elementos ali, separados por vírgulas, né? E depois ele ordena com o Smooth Sort. Aqui tá as referências que eu usei, que tá no trabalho. E agora eu vou mostrar os códigos, né? Aqui tá os códigos do Paciência, né? Eu vou executar ele aqui. Aqui para digitar as cartas, né? Vou colocar 1, 2, 3, 1,2, 3, 5, 5,87, 5,789. A partir disso ele vai organizar. Ó, ele separou as sequências. Pode ver que as que eu coloquei em sequência 1, 2, 3, por exemplo, ele já juntou numa única subsequência, né? E por final ele organizou todas as sequências, né? Esse é mais simples. Aqui está o Smooth, né? Eu vou executar ele agora. Aqui, digitar os elementos também, né? Vamos colocar 1,2, 3, 5,3,765,8,2. Ó, aqui ele separa as árvores, né? Ele faz um monte de nós, vai atualizando a árvore, né? Até achar a lista ordenada final, como eu falei antes nos slides. Eu também fiz o mapa mental aqui também, né? Quando eu enviei o trabalho. Eu vou abrir ele aqui. Ele está nesse link aqui. Aqui o mapa mental dos dois algoritmos, né? O Paciência e Sort. Aqui está basicamente o que eu expliquei no slide, né? Quem criou a aplicação, para que serve, as fontes que eu usei, para que ele é utilizado, né? O teste de mesa e o resultado final, né? Aqui o Smooth, né? Aqui para a direita. Quem criou novamente o RIP Property, ali, o que ele faz, como que ele é utilizado, as aplicações dele, aplicações que exigem estabilidades, né, que ele é basicamente utilizado, algoritmo de busca, processamentos, é basicamente tudo que eu expliquei no slide, né. E no final ele pode ser aplicado em diversas áreas. Aqui está um resumão. A princípio, meu trabalho seria isso. Espero que tenham gostado. E é isso.